Fala pessoal, aqui é o professor Douglas novamente. Agora a gente vai fazer a instalação do CentOS 8 para a gente continuar o nosso curso, ok? Nosso curso de Fundamentals. A gente já fez a instalação do nosso Debian 11, ok? A gente precisa dessa arquitetura para a gente conseguir ver a diferença entre essas duas plataformas, ok? Tanto do Debian quanto do CentOS, certo? O CentOS, a gente vai ver que ele é muito parecido com o Red Hat, ok? Então a gente vai trabalhar com essas duas plataformas e ainda a gente tem mais a instalação do Ubuntu futuramente, ok? Então o que a gente vai fazer a utilização? A gente já tem o VirtualBox, ok? Para quem ainda não pegou o pacote no VirtualBox, então vá para www.virtualbox.org, ok? Aqui do lado esquerdo selecione Downloads, ok? Em Downloads selecione a sua plataforma, temos um binário para Windows, temos o DMG para o macOS e temos para Linux, nós temos as formas de instalação padrões para cada distribuição, ok? Então, escolha a sua melhor opção. Após isso, precisamos fazer o que? Acessar o site do CentOS, ok? Parte de Downloads and Mirrors, ok? Aqui, como a gente está fazendo um trabalho dentro do Brasil, a gente precisa fazer o que? Eu posso filtrar a minha região pelo Brasil. Caso eu esteja em outra parte do mundo, certo? A gente pode só fazer a seleção aqui da região. Então, no meu caso, eu vou fazer a seleção do Brasil, ok? A gente vai precisar fazer o quê? Como eu preciso de uma ISO para a gente começar o nosso trabalho, eu posso pegar essa aqui da Globo, certo? Do lado direito a gente tem o tipo do link, certo? Eu tenho HTTP e HTTPS, certo? Então abro a sua opção aqui, certo? HTTP ou HTTPS, certo? Vamos vir para cá. Aqui na estrutura do CentOS 8 a gente vai ter o que? A gente tem a questão de ISOs, ok? A gente tem uma vasta estrutura de diretórios aqui. A gente vai fazer o que? Vamos selecionar ISOs, ok? A arquitetura que a gente vai fazer trabalho, x86, ok? Underline 64. E aqui eu preciso fazer o que? Eu preciso obter essa imagem aqui, put.iso, certo? Caso você queira fazer a utilização do torrent ou do DVD, fique à vontade, ok? Então esse boot a gente vai fazer instalação pela internet. Então efetue o download dele, eu já efetuei o download dessa ISO, ok? Mesmo trabalho que a gente fez para a instalação do Debian. Então vou clicar em Tools, New. A gente vai fazer o que agora? Vamos fazer a criação no CentOS 8, certo? Já fiz a identificação que é um Linux, vertente da Red Hat, ok? Continue. Quantidade de memória, a gente vai fazer a utilização de 1 GB de RAM, continue. Criar um disco virtual novamente, certo? Então vamos fazer a criação do novo disco virtual. O modelo do nosso disco vai ser o VDI, padrão da VirtualBox, continue. Aqui, pessoal, a gente tem o tipo do nosso disco, certo? Ou como que ele vai ser feita a locação, certo? A gente pode ter o padrão dinâmico ou o fixo. Eu sempre aconselho a fazer a utilização do dinâmico, porque ele vai fazer o incremento dos dados no disco de acordo com o que ele for sendo utilizado. Então, se a gente fizer a alocação no disco de 8 GB, ele não vai ter 8 GB, certo? Ele vai ter um valor mínimo dele e, de acordo com eu for adicionando dados dentro desse disco, ele vai crescendo. No valor fixo, se eu fizer a criação no disco de 8 GB, ele já vai ser criado dentro do meu sistema operacional com 8 GB. Então, no nosso caso, para economizar espaço, vamos trabalhar da forma dinâmica. Continue. Aonde vai ficar o meu disco, certo, e o tamanho dele. Vamos criar um disco padrão aqui de 8 GB, ok? Então, create. Mesmo padrão. Criei a minha máquina virtual, vou em configurações. Ok, aqui em configurações a gente tem o General, se eu precisar fazer alguma modificação disso. Advanced, não preciso fazer nenhuma alteração. Description também não. Disk Encryption também não. Vamos para System. Em System, a quantidade de memória que a gente vai fazer a utilização, certo? Já vem com a configuração. Em Processor, vocês vão ver que o Extend Feature já vem habilitado por padrão no padrão da Red Hat. Ok, então não precisamos fazer alteração. Acceleration, não temos nada para mexer aqui, deixa o padrão. Display, caso precise fazer alguma alteração, adicionar memória aqui para vídeo, não precisamos, vamos trabalhar somente modo texto, ok. Remote Display não precisamos, Recording também não. Certo, vou pular essa parte de Storage, já volto aqui. Áudio, como a gente vai trabalhar só modo texto, pode desabilitar a questão do áudio dessa máquina, certo.
Vamos para Networking. Networking, deixe marcado o adaptador de rede e aqui mude de NAT para Bridge, certo? Dessa forma, tanto a minha máquina virtual quanto o meu host pode se conversar numa rede plana, ok? Então, vou deixar marcado. Em Advanced a gente não precisa fazer nenhuma alteração no momento, como esse é o curso de Fundamentals ainda, ok? Ports, padrão, não precisa fazer alteração. Não vamos estar compartilhando nenhuma pasta, certo? E User Interface deixa o padrão. Agora vamos para Storage. Em Storage a gente tem o nosso disco, ok? Tem a minha controladora IDE para fazer a leitura do nosso disco. E temos aqui em Empty. Em Empty a gente vai clicar nesse disquinho, certo? Aqui a gente vai fazer o quê? Choose a disk file, ou seja, a gente vai pegar a nossa ISO para fazer o nosso trabalho. No caso, a gente precisa de um CentOS, certo? Então, selecione a ISO que foi acabado de ser efetuado o download, certo? Nosso boot.iso, open, ok? Então a gente já tem a nossa configuração padrão. Então, ok. Beleza, agora precisamos fazer o quê? Inicializar a nossa máquina. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma telinha pequenininha, certo? Caso essa tela esteja muito pequena, vem em View, Virtual Screen e mude o scale dela, certo? Dependendo do tamanho, uma escala de 200 vai ser bom ou não, ok? Então é só esperar isso. Após definir a escala, podemos fazer o quê? Aqui, quando ele estiver em branco, é que ele está selecionado. Então a gente vai fazer o quê? Vou selecionar a primeira opção, Install CentOS Linux 8, ok? Enter. Para sair de dentro dessa telinha vai depender bastante do SO. Geralmente, ou é o Ctrl esquerdo ou o Command do lado esquerdo, certo? Como a gente pode ver aqui, a gente sai de dentro da telinha. Caso contrário, eu fico preso ali. Isso depende bastante do virtualizador que está fazendo a utilização, ok? Então, no VMware vai ser diferente dependendo da situação que você estiver trabalhando, porém se consegue fazer a configuração dos shortcuts dele para ser igual ao do VirtualBox ou vice-versa, ok? Então temos lá, está começando a nossa instalação. A instalação dele vocês podem notar que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a trabalhar no Debian. Por padrão, ele vai fazer o que? Ele já vai subir uma interface gráfica para a instalação, certo? Em alguns casos isso pode fazer uso, quem gosta de fazer a utilização dessa interface gráfica, certo? Aguardando ele terminar de carregar, então beleza. Então aqui a gente começa a nossa instalação. Temos o idioma para fazer a instalação, então vamos procurar aqui nessa input, então português. Olha só, já temos o nosso português. Aqui podemos escolher se é português do Brasil ou Portugal. Então a gente vai para onde? Continuar. Beleza. Aqui nós temos o seguinte, ele já detectou um teclado. No meu caso, esse teclado para mim tem que ser o americano, certo? Então dito só inglês. Então vim para o inglês. Temos várias vertentes do inglês. Vou pegar o inglês dos Estados Unidos, ok? Adicionar. Aqui eu vou remover esse teclado português Brasil, porque senão vai conflitar com a minha configuração. E pronto. Notem, o teclado mudou novamente. Agora o suporte idioma. Então vamos deixar por padrão Brasil. E olhem só, meu fuso horário. Ele está marcado para Nova York. Então vamos clicar nele. Aqui eu posso procurar a cidade que eu quero, certo? Dentro desse menuzinho, certo? Então a gente vai selecionar São Paulo, por exemplo, que eu estou aqui. Caso você esteja em outro fuso horário aqui, é só selecionar, certo? Vai trabalhar normalmente, pronto. Então selecionamos nosso fuso horário. O que a gente vai ter aqui agora, pessoal? Tem o destino da instalação, a dump, para ele fazer um dump das configurações, e olha só, rede e nome do host, pode ver, é diferente nossa instalação. Então vamos clicar aqui, por padrão a interface vem desconectada, vamos clicar conectar, certo? Opa, já temos aqui a configuração via DHCP, não quero essa configuração, certo? Então vou clicar aqui em configurar. Agora temos várias opções para trabalho, que eu estou interessado aqui no IPv4, então configurações de IPv4, ok? Vou mudar de DHCP para manual. Aqui eu vou clicar em adicionar, eu vou colocar o endereçamento IP que eu quero fazer a utilização. Aqui, como eu sei que eu quero fazer a utilização no 24, eu posso colocar
o endereçamento IP, máscara 24, certo? Que é o 255.255.250, e agora a gente precisa fazer a inserção do gateway, então 92.68.0.1, beleza. Quando eu estava trabalhando com o Debian na instalação, eu comentei com vocês que a gente precisava fazer por espaço, a divisão do endereçamento DNS. Aqui nós precisamos fazer lá, usar vírgula para separar múltiplos endereços, certo? Então vamos fazer a utilização do mesmo endereço do Google, 8.8.4.4, ok? Então já temos o nosso endereço, certo? Vou clicar em salvar. Agora precisamos fazer o que? Nome do host. Novamente, temos que cuidar para não ter conflito de nome de host dentro da rede, ok? Para NetBIOS. Então aqui a gente vai colocar 108.nerd.local, ok? Clicar em aplicar. Agora nós temos a nossa configuração, certo? Clicar em pronto. Agora a gente tem o que? Preciso de selecionar o meu disco, então selecionar destino de instalação. Então aqui, ó, quando ele tiver essa bolinha e a marca, é que o disco está selecionado. Então posso desselecionar. Aí a gente vai ter o que? Nenhum disco selecionado. Então vou clicar nele. Não vou mudar nenhuma configuração aqui, a gente vai deixar essa configuração automática, certo? Como a gente está em Fundamentals ainda, para a gente só ver como que o sistema funciona. Quando a gente for para administração, a gente vai ter essa abordagem só, como a gente vai fazer essa configuração e o porquê dela, ok? Então a gente vai selecionar pronto. Beleza. A gente tem o que? Fonte de instalação, certo? Nessas últimas versões a gente tem isso aqui, o espelho mais próximo. Então é bem parecido com o do Ubuntu. Então a gente pode selecionar qual que é o espelho mais rápido. O que seria o espelho? O repositório. O que é um repositório? Da onde eu vou obter meus pacotes para instalação do sistema, ok? Então esse que é o caso. Então vou deixar selecionado mais próximo. Pronto. Ele consegue pegar essa configuração. Caso você queira, pode fazer a modificação dessa configuração passar o que você precisar, certo? Não é o meu caso no momento, certo? E vai fazer o que agora? Seleção de programas. Olha só, por padrão ele vai vir como servidor de GUI, certo? Com interface gráfica. Não quero isso, a gente vai deixar o que? Instalações mínimas, certo? Uma coisa que a gente precisa deixar configurado aqui, ó, agentes de convidados, certo? Então ele vai fazer a instalação do agente de VirtualBox para essa máquina, certo? Então vou deixar selecionado isso para o Hypervisor e agora selecionar pronto. Beleza, olha só. Conclua os itens marcados antes desse ícone para prosseguir. Então falta o quê? A senha do root. Lembrando novamente, o root é o administrador do sistema. Nesse caso aqui ele é como um deus, ele pode fazer qualquer coisa. Então ele pode criar ou destruir o sistema todo, certo? Então eu vou colocar uma senha fraca aqui, ó. Então olha só, a senha não passa pela verificação. Então ele já te avisa que você pode ter um problema com essa senha, certo? No caso, como é didático, eu vou deixar essa senha, certo? Então, pronto. Olha só, pressione novamente para utilizar ela. Então ele quer que você confirme se quer fazer a utilização dessa senha, certo? Então pronto. Agora que a gente tem a opção, criar um usuário. Vamos criar um usuário comum do sistema. Usuário Douglas. Olha só, ele já completou para mim. Olha só, tornar esse usuário administrador. Futuramente nós vamos ver o que? Um comando chamado sudo. O sudo vai controlar o usuário comum a executar tarefas administrativas, certo? Ou ele pode executar comandos como se fosse o usuário root, certo? Sem eu precisar logar como root. Vou colocar uma senha. Senha novamente, a senha não passa para verificação do dicionário, ok? Vou clicar em pronto. Olha só, se quer mesmo utilizar essa senha? Então, cuidado, pessoal. Então, pronto novamente. Agora é só inicializar a instalação. Aqui, ele vai configurar todo o sistema para a gente, como que ele precisa ser configurado. A gente não tem tantas informações quanto a gente tinha lá das opções lá do Debian, por padrão, certo? Essa instalação vai depender bastante de como você vai fazer a utilização dela, certo? No nosso caso, servidor mínimo para a gente entender como que funciona o sistema, como que a gente trabalha com o sistema, ok? Aqui, tudo vai depender da sua conexão de internet, certo? Eu não tenho nenhum repositório aqui do CentOS na UFPR, pelo menos até o momento, para a gente conseguir conectar, então essa conexão é um pouco mais lenta. O que ele está fazendo aqui? A obtenção dos pacotes, certo? Para fazer a montagem do nosso sistema para a gente poder trabalhar.
Então isso daqui, ó, já está quase terminando a obtenção, certo? Então ele já conseguiu obter todos esses pacotes para a gente. Isso daqui vai depender da sua internet novamente, certo? Então você pode ter um problema de conexão, pode começar a baixar pacote, daí parar, daí ele vai falhar, daí você vai poder ter a opção de esperar novamente, reinicializar o sistema, sair, certo? Às vezes você vai ver o que? A Audi tem um repositório errado. Na validação do repositório ele já vai te informar que, opa, eu não consigo pegar nenhum pacote desse repositório, o repositório está descontinuado. Como a gente está trabalhando em software livre, às vezes pode acontecer de o repositório estar armazenado no lugar X, porém por algum motivo o lugar X já não quer mais fazer o armazenamento desse repositório, certo? Então a gente tem que sempre estar de olho na atualização disso, certo? Para mim sair de dentro da telinha é o command da esquerda, o control da esquerda. Voltando aqui, então sempre fique de olho nessa listinha aqui de mirrors, da onde que eu posso fazer a obtenção do meu repositório, certo? Isso daqui pode mudar de tempos em tempos, então sempre fiquem de olho, deixe no bookmark esse link, ok? Voltando, a instalação já está quase já terminando, certo? Então, tá fazendo essa instalação, tem que fazer a configuração. O pacote, quando vem, é como se fosse um software, certo? Então ele tem lá a sua política de instalação, temos as dependências, temos arquivos de configuração. A gente vai ver que a gente não tem uma configuração igual a gente tem no Windows, no Regedit lá, para fazer essa configuração. A configuração não são naqueles arquivos .ini, por exemplo. Então a gente tem bastante diferença entre essa arquitetura do sistema, porém, se eu pegar uma configuração do CentOS e uma configuração do Debian, a gente vai notar o que temos muita coisa semelhante. Isso quando a gente não tem uma configuração quase idêntica, ok? Então vai depender bastante de como a gente está trabalhando com isso, certo? Ou qual que é a funcionalidade desse nosso servidor. Se o servidor vai ser um servidor web, um servidor de banco de dados, um servidor de file share, um servidor de FTP, um servidor baixo, ou seja, ele vai ser só um peer para a gente fazer acesso a um outro servidor, certo? Então é assim que a gente começa a fazer esse nosso trabalho aqui. Então, primeira coisa, planejamento, certo? Como a gente está fazendo só o nosso trabalho aqui, instalação inicial no CentOS aqui para a gente fazer o nosso laboratório, foi bem básico. Então, disquinho básico, instalação padrão, como que tá, os pacotes iniciais. No decorrer do curso a gente vai vendo que a gente vai precisar de mais pacote, vamos entender como a gente faz a instalação do pacote, como que a gente valida a instalação do pacote, quando eu preciso atualizar. Mesma coisa quando a gente tem um software lá, eu preciso atualizar meu Microsoft Word. Como que eu faço isso no Linux? Como que eu faço a atualização de um pacote? É bem diferente. Aqui a gente solicita essa atualização. Isso quando a gente pode deixar alguma tarefa agendada. Então a gente tem um scheduler lá dentro do Microsoft Windows. A gente vai ter o Chrome, geralmente que a gente usa aqui dentro da plataforma Linux, para a gente fazer esse agendamento, certo? Notem que agora ele está fazendo a configuração, certo? Do kernel core. Então temos esse processo da configuração. O que ele faz na configuração? Ele vai extrair os pacotes, certo? Vai extrair suas dependências, instalar as dependências, calcular qual que é o pacote que depende do outro, fazer essa instalação, configurar. Nós vamos ver o que? Uma coisa muito importante que são as permissões dentro do sistema operacional. Você não pode sair setando permissão total para alguns tipos de arquivos, porque o sistema reclama, o sistema não deixa funcionar, certo? Então a gente tem algumas dependências, temos algumas penalidades que a gente pode acabar tendo em decorrer de uma má instalação, de uma má configuração do sistema, certo? Fora questões de vulnerabilidades que a gente pode ter dentro do sistema, certo? Então tudo isso daí a gente vai abordando de acordo com a nossa instalação, de acordo com o nosso curso, com o andamento do nosso curso e qual módulo vamos estar, ok? Então isso daqui, vamos dar uma esperada até ele terminar de instalar e eu volto aqui, ok? Tá, pessoal, terminando de fazer a geração das últimas configurações aqui do sistema para a gente poder reiniciar o nosso sistema aqui e começar a trabalhar com ele, ok? Então tá gerando essa init
runfs. A gente pode ter alguns módulos para carregar junto ao kernel na inicialização do sistema, para carregar interface RAID, para carregar alguma interface de rede adicional que eu não tenho por padrão dentro do sistema, certo? Então a gente pode ter vários recursos nessa init runfs, que vai ser como se fosse um bootstrap do nosso sistema, certo? Isso daí carrega junto da nossa inicialização. O Grub vai fazer a identificação da init runfs e do kernel Linux, certo? E nisso daí ele consegue extrair, certo, os módulos adicionais necessários para a nossa inicialização do sistema, ok? Executando o script de pós-instalação, certo? E olha só, a gente tem o nosso sistema instalado, certo? Está pronto para uso. A gente tem algumas acordos de licença, certo? Que a gente pode fazer leitura. Notem o que? Red Hat Release, certo? Então, sistema instalado, clica em reiniciar o sistema, ok? Como fizemos no Debian, certo? Agora esperar o sistema fazer o shutdown completo e subir novamente. Beleza, olha só. A nossa linha do Grub é um pouco diferente que a do Debian, que era com fundo azul, certo? Para a seleção do kernel Linux. Agora a gente vai ter algumas mensagens sobre a leitura. Geralmente DRM são as interfaces que a gente vai ter de leitura do host, certo? Carregou. Pronto, nosso sistema está pronto para uso, certo? Novamente, posso logar com o usuário root, meu usuário administrador, senha do usuário administrador, certo? Temos aqui. Notem o que, pessoal? Já logamos com o nosso usuário root, temos o hashtag. O hashtag vai indicar que a gente está fazendo a utilização do usuário root, usuário administrador do sistema. Vou sair, sessão, vou logar com o meu usuário comum, chamado Douglas. Notem o que a gente tem o $, certo? Posso mudar desse usuário Douglas para o usuário root, digitando su espaço menos, ok? A senha do usuário root, a gente pode fazer a utilização do usuário root, porém, não fique trabalhando com o usuário root, certo? Use o usuário comum para fazer as suas tarefas, certo? E quando for solicitado algum acesso administrativo, faça a utilização do comando sudo, que a gente vai ver para frente, ok? Porque o usuário root é muito perigoso, então você pode fazer a execução de um comando que não deveria, ou num diretório que não deveria, e se não tiver backup, não tem volta, pessoal, certo? É um Deus que nos acuda. Certinho? Até a próxima.